Hoje eu vou te mostrar 3 formas de você aumentar a tua receita aqui no digital. E eu não vou para aquele lado padrão, né? Não, você só tem 3 formas de crescer. Ou você vende mais para mais pessoas, né? Ou você vende mais caro, ou então você vende outras coisas para as mesmas pessoas. Isso é o que a gente sempre ouve, isso é uma verdade absoluta, inclusive, né? Não tem outra forma de fazer. Mas eu quero trazer uma visão um pouquinho diferente que eu vi no livro A Startup de $100. Ele fala sobre 3 princípios que, se você seguir no seu negócio, você vai ter ao longo do tempo uma receita crescente, né? E o teu negócio vai seguir crescendo. O primeiro princípio é um princípio em volta da precificação. Você precisa precificar com base no teu valor gerado, no benefício que você gera, e não no teu custo. Isso no digital não é algo que é uma novidade, né? A gente já está acostumado a não ter custo de produção e, portanto, não balizar o preço nesse custo de produção, e sim no valor que a gente gera. Só que o que é interessante aqui também, né? O preço, principalmente aqui quando a gente fala de a gente ensinando na internet, né? Uma transação de educação, de conhecimento, o preço também é um filtro. Como assim preço é um filtro? Quem paga mais é mais tranquilo de atender, de maneira geral, né? Então, é bem comum você ver as empresas que têm uma esteira de produtos e o cara tem um high ticket de 20 mil, aí tem um curso de 1.000, um programa início, meio e fim de 5 mil e tem um curso de 1.000. Cara, o curso de 1.000 é o que mais precisa de suporte, é o que a galera mais reclama. Isso é normal, eu vejo isso na minha base de clientes, né? Eles têm esses problemas. Então, quando a gente fala de preço, a primeira coisa é que você precisa precificar com base no seu valor gerado. E isso já tem uma inferência imediata. Cara, que se você gerar mais valor, você vai cobrar mais. Então, uma das formas que você vai, ao longo do tempo, aumentando a sua receita, é aumentando o seu preço conforme você vai aumentando o valor gerado. Então, cada vez mais que você tem depoimento, tem mais prova social, isso te dá a permissão, né, de provar que o teu valor gerado é grande, e por isso você pode ir subindo o seu preço. Então, óbvio, subir o preço é sim uma forma de de crescer receita, né? Lembrando que então, o preço também é um filtro. Ou seja, isso significa que o preço é uma escolha sua sobre quem você quer atender. Se você cobrar mais caro, você pode até atender menos pessoas, mas você está atendendo um segmento de público diferente. Isso no mercado de mentoria é bem comum, né? Você vê no mesmo mercado uma mentoria de 15 mil e uma mentoria de 50. E a grande diferença é só a escolha do público mesmo. Às vezes é pro mesmo avatar, só que em momentos diferentes. Então, por exemplo, você vai ter uma mentoria para médico que é 20 mil, mas você vai ter uma mentoria para médico que é 150. Por quê? A de 150 é pro cara que já faz 500 mil por mês com a clínica dele. Então, o público é diferente. Isso significa que o preço que está filtrando só, né? Então, isso também é uma escolha importante para você ter em mente, que subir o preço, sim, é um caminho, e isso tem que ser sustentado pelo valor que você gera. Por outro lado, o preço também é posicionamento. Se você quiser ser o cara caro ou o cara barato, você tem essa escolha também. Um grande aprendizado que eu tive sobre precificação, falando comparado com concorrência, né? É sobre você cobrar diferente e não necessariamente cobrar mais ou menos. Vou te dar um exemplo de um mentorado meu, de uma mentoria que eu tenho para engenheiros crescerem a empresa deles de consultoria de projetos, que eu tenho parceria com um cliente meu que é engenheiro, né? E, cara, ele falou assim, olha, aqui na minha região, a galera costuma fazer 50-50. Então, eu fechei o projeto com você me adianta 50% do projeto, e aí depois da entrega, eu recebo os outros 50%. Só que ele falou o seguinte, cara, eu tô de boa de caixa aqui. Eu tô de boa de caixa, aí eu fiz uma oferta de ele dá só 30% de entrada. Então ele cobrou diferente só. A entrada era menor, a porcentagem do projeto. Só que a precificação dele geral do projeto tá dentro da média e até um pouco acima da média. Então ele só mudou o jeito de cobrar. Não foi nem não foi sobre, cara, o preço alto ou preço baixo. Foi sobre o preço diferente. O jeito de pagar foi diferente, isso foi um diferencial dele para os outros engenheiros da região, e isso fez com que ele atraísse projetos com mais facilidade.
Porque se o padrão é, não, caraca, pô, eu vou ter um projeto de 20 mil aqui, eu tenho que botar 10 mil na frente. Não, agora eu só tenho que botar 6 mil na frente. E isso é um empurrão suficiente para a pessoa fechar. Nem sempre o cobrar, quando a gente fala de precificação, é sobre cobrar mais ou cobrar menos. Muitas vezes é só sobre cobrar diferente, como esse exemplo que eu dei aí. O segundo princípio, para você seguir no teu negócio e continuar com uma receita crescente, é o princípio de oferecer uma faixa de preços para os seus clientes, só que uma faixa de preços limitada. Vamos para o exemplo básico do produto físico, que é mais fácil, né? Então, quando a Apple chega lá e fala, olha, tem um iPhone, hoje tá no quê? No 17, né? Tem um iPhone 17. Não, mas tem o 17, aí tem o 17 Plus, aí tem o 17 Pro e o Pro Max. Isso significa, cara, primeiro, já não é sobre se você quer o iPhone ou não, é sobre qual iPhone você quer. Então você está tirando ali, você está transformando uma escolha de sim ou não numa escolha de qual. Isso já é bem interessante, né? Principalmente quando você vai... Isso no mundo dos infoprodutos é um pouco mais difícil, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui também. Né, aqui do digital, o mais comum é você ter uma esteira de produtos que tem preços diferentes, só que aí são produtos diferentes, né? Então não é não são versões diferentes da mesma coisa. São produtos diferentes mesmo, né? Então você tem um produto de 500, um produto de 1.000, um produto de 2.000, mas não são versões da mesma coisa. Eu até vi, né, um exemplo de um infoprodutor que conseguiu aplicar isso. Ele tem um curso base dele gravado, aí ele tem uma outra versão do mesmo produto, que é o curso gravado mais aula ao vivo uma vez por mês. Aí ele tem uma outra versão que é uma aula ao vivo 2 vezes por mês e uma mentoria individual. Mas é o mesmo produto, a base é toda igual, né? Mas ele faz diferente. O normal no digital é a gente ter uma esteira de produtos e serem produtos diferentes, né? E não versões do mesmo produto. Pense então como que você pode aplicar isso, né? Será que faz sentido você pegar um produto seu aí que já existe e desmembrar ele em níveis diferentes? Por exemplo, talvez o seu produto principal seja, você tem uma base de conhecimento, umas aulas gravadas, e você tem uma entrega também ao vivo 2 vezes por mês de mentoria, de hot seat. E esse produto é R$3.000. Será que faz sentido você vender só a parte do gravado por R$500? Só que o produto é igual, é o mesmo produto, você vai chamar da mesma coisa, é o mesmo nome e tal. Só que é uma versão diferente. Pensa aí se não faz sentido, né? Dependendo de como os seus programas estão estruturados, você consegue pensar em reduzir uma parte da entrega, mas ainda a essência ainda é a mesma, né? Por isso que é o mesmo produto. Beleza, né? Então, o principal disso, né, de você oferecer as versões da mesma coisa, é você transformar essa opção de sim ou não. Então, eu quero esse produto ou eu não quero, mas em qual versão, qual das versões desse produto eu quero, né? No caso do iPhone, isso é bem óbvio, né? Quem é usuário de Apple não, eu quero iPhone. Mas vou escolher então qual, né? Qual que eu vou escolher? Qual versão? O terceiro princípio para você seguir e continuar aumentando aí a receita do teu negócio é o receber mais de uma vez do mesmo cliente. Só que aqui eu quero expandir para como que os nossos negócios digitais costumam fazer isso, né? E falar de prós e contras de cada jeito e tal. Mas essa parte aqui vai ser bem maneira. Quando você fala de aumentar a LTV, de receber mais de uma vez do mesmo cliente, você tem 2 caminhos para ir. O primeiro caminho é o caminho de você vender outros produtos para o mesmo cliente. O segundo caminho é você ter um programa que é infinito. Então vamos lá, vou te dar o exemplo desse meu cliente, que é o meu engenheiro parceiro, que a gente tem uma mentoria. Como é que era a esteira dele antes? Ele tinha um curso e ele tinha pós-graduação. Então a mesma pessoa comprava o curso dele. Aí tinha uma versão melhorada ainda do curso, que era uma plataforma de vários cursos. Então o cara comprava o curso, aí depois ele comprava a plataforma, aí tinha gente que entrava para pós-graduação e ainda tinha gente que fazia mais de uma pós, ele tinha 3 pós. Então, o LTV dele é bem alto, só que são produtos sequenciais e diferentes. Então, te vendi o curso, beleza, faturei. Agora te vendi a plataforma, faturei. Agora eu te vendi a primeira pós, faturei de novo. Vendi a segunda pós, faturei de novo. Isso é extremamente válido e faz muito sentido. Só que
aqui, quando a gente fala de conhecimento, a gente tem uma segunda linha que é ainda mais poderosa, que foi o que eu criei lá com ele, né? Que é, cara, você precisa ter o teu programa infinito. O engenheiro, quando ele compra o seu curso, ele ensina, ele aprende e acabou. Quando ele compra após, ele se forma e acabou. Você precisa de um programa infinito, que é o programa que ele vai ter o teu acompanhamento enquanto ele quiser. E esse acompanhamento ele tem o objetivo da melhoria contínua. Então, cara, ele quer crescer a empresa dele de projetos e ganhar mais grana com a empresa dele de engenharia. Só que isso não tem teto. Você não vai ter um programa para ele faturar 50 mil por mês. O teu programa é, eu ajudo você a crescer a sua empresa de consultoria de projetos de engenharia. Acabou. E no nosso caso lá, a mentoria é 10 mil o semestre. Só que, cara, a ideia é que a pessoa possa ficar ali para sempre. É óbvio que as pessoas não vão ficar para sempre, mas a gente vai ter pessoas que ficam muito tempo, né? Um dos meus mentores já tem a mesma mentoria dele há 10 anos. Tem cliente que já é cliente dele há 10 anos. Cara, 10 anos no mesmo programa de acompanhamento. Por quê? Porque é um programa que está alinhado com essa melhoria contínua. Então, quando a gente fala aí, né, de receber mais de uma vez do mesmo cliente, o que uma parte já pensa? Pô, então eu preciso de recorrência, beleza. Tá, como é que eu posso ter recorrência? Eu vou criar uma comunidade de uma recorrência anual, né? Então, esse meu produto gravado, ele não é vitalício, ele é por ano. Total, faz sentido, faça isso, tem que fazer. Aí tem o lado mais perigoso da coisa. Pô, se a parada é ter recorrência, eu posso ter uma assinatura então, vou ter uma assinatura, vou virar a Netflix, vou criar a Netflix do meu mercado. O raciocínio é válido, mas esse buraco é bem mais embaixo, né? Você conseguir equilibrar o negócio ali com base numa assinatura barata é muito difícil, né? Pessoas entrando todo mês, pessoas saindo todo mês, então é muito mais complexo. Mas é um raciocínio que tem lógica, né? Quando a gente fala do nosso mercado digital, a maioria dos players, que estão principalmente abaixo de 1 milhão por ano, não tem a maturidade empresarial suficiente para sustentar uma assinatura mensal, né? Do ponto de vista de, cara, entender como que funciona esse modelo, a precificação dessas coisas, como é que opera isso, o tipo de crescimento da assinatura é diferente do que a gente tinha com um negócio que só vendia através de lançamento. Então a assinatura é mais perigosa nesse aspecto quando você não tem uma maturidade empresarial alta, que a verdade é que a maioria do mercado não tem uma maturidade empresarial alta, né? Mesmo a galera que já fatura. Então, você hoje ainda no digital, né, ainda encontra a galera que faz 2 milhões por ano, mas não tem muita maturidade empresarial, né? É óbvio que com o tempo essa galera vai ser extinta do mercado. Ou eles vão se profissionalizar e tirar o amadorismo, ou eles vão morrer, eles vão decair até acabar. Então, o que eu quero mostrar aqui para você é que existe um caminho bem mais poderoso para você receber mais vezes do mesmo cliente. E esse caminho é o programa contínuo. É você ter um acompanhamento seu, um formato de acompanhamento que tem o objetivo de levar a pessoa para um lugar, só que esse lugar ele não é um lugar finito. Então, o crescer a sua empresa de engenharia pode ser crescer até 20 mil ou pode ser até 300 mil. Ambos, enquanto você quiser continuar evoluindo, você vai continuar ali dentro. Mesmo que o evoluindo não seja financeiramente. Eu tenho uma empresa que faz 100 mil por mês. Pô, mas eu não quero crescer o faturamento, eu só quero reduzir meu custo e aumentar minha margem. Beleza, mas lá é o lugar. Ou seja, a gente criou um ambiente que é o topo da esteira desse meu cliente e é o lugar que as pessoas podem ficar para sempre. Pode ficar para sempre. E isso gera uma previsibilidade de recorrência no negócio dele, que até por ser high ticket, né? Cara, isso ao longo do tempo vai se tornar em milhões de recorrência. Milhões de recorrência. Isso é muito louco, né? Porque muitas vezes, quando a gente começa pelo curso, aqui no digital, você começa tendo um infoproduto, criando um curso gravado para vender, e você não tem uma mentoria high ticket, cara, você não percebe essa oportunidade. E principalmente se você já tem muito aluno, cara, se você já tem mais de 200 alunos, 500 alunos, 1000 alunos, você, primeiro, que criar a mentoria high ticket, você vai vender com facilidade para essa tua base aí, você já vai gerar, pelo menos uns 20 alunos aí, dependendo. Então, e 20 alunos de um programa de 10 mil, você já fez 200 mil. Então, esse jogo do high ticket, ele é um jogo que, quando você já tem base, ele é mais fácil de ser jogado. E eu, inclusive, acredito que, cara, todo negócio tem que ter
um programa infinito, né? É o balde em que todo mundo, de todos os seus produtos, em algum momento ele vai cair nesse balde, que é o programa, que, cara, ele pode ficar para sempre se ele quiser. Se ele não quiser, ele sai. Mas ele tem essa oportunidade. O programa é desenhado para ser contínuo, para ser infinito. E isso, na verdade, é uma recorrência mais poderosa. Por quê? Porque a assinatura tem que ter melhoria contínua para a pessoa continuar assinando. A recorrência anual, exatamente, se for um programa que você tem o seu método lá, talvez a pessoa não precise de acesso ao teu método para ficar consultando. Ela aprende e sai. Então comprou uma vez e não vai ficar na assinatura lá, né? É lógico que tem gente que compra no cartão e acaba renovando sem querer e a gente acaba lucrando com isso e tá tudo bem também, né? Faz parte do jogo. Mas se você tiver o programa infinito, cara, a tua empresa ela tá em volta de servir o cliente. Servir o cliente o máximo que você pode, gerar valor, acompanhar ele, fazer ele bater os objetivos dele. E isso ainda gera, você vai ter uma massa, que é os alunos desse programa, que vai te dar essa previsibilidade anual aí de, caraca, pô, eu tenho um grupo com 50 mentorados. A mentoria é 20 mil por ano, pô, já é 1 milhão por ano aí de probabilidade de continuar. É óbvio que pessoas saem do grupo, mas isso é um ciclo que se renova. Tem gente que sai, tem gente que entra. Então, se você consegue manter um grupo com 100 pessoas no mínimo e tal, e você vai crescendo, cara, isso é uma bola de neve absurda. Daqui a pouco você vai estar fazendo 10 milhões só com a mentoria. Então, eu quis trazer aqui, né, esses 3 princípios para você seguir, para você faturar mais e aumentar a sua receita. Primeiro, precifica com base no teu valor gerado. Lembrando que o preço é um filtro. Segundo, pensa em como que você pode criar versões diferentes dos seus mesmos programas para ter, né, essas versões e fazer com que a pessoa escolha qual programa ela quer, qual versão do programa ela quer e não se ela quer ou não. E a terceira, você precisa cuidar do seu cliente atual e receber dele mais de uma vez. Isso tem 2 formas de fazer. Você pode oferecer vários produtos para ele ou você pode criar um programa de acompanhamento que ele vai ficar ali o tempo que ele quiser. E se você gerar valor o suficiente, que se você, né, tá aqui ensinando, você consegue fazer, você gerando valor suficiente, ele vai ficar com você para sempre e você vai acumular uma massa de clientes que está com você há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O meu cliente mais antigo tá há 4 anos comigo. Pô, o cara tá há 4 anos comigo, cara. E continua. E provavelmente vai ficar mais 10. Essa é a parada. Esse é o jogo de verdade quando a gente fala de negócio, né? Você tem uma base de cliente tão fiel que você pode olhar e falar assim, caraca, cara, se eu tivesse que escolher entre parar de vender, né, entre só poder vender para pessoas que não são meus clientes hoje, ou só poder vender para quem é meu cliente hoje, pô, eu escolho meus clientes atuais. Porque eu sei que eu consigo gerar valor num nível ali que, cara, só essa base de clientes atual é sustentável que ela gere milhões por ano para sempre, entendeu? Quando você chega nesse nível, aí você pode dormir tranquilo, né? Você pode dormir com a tranquilidade de que, cara, você tá gerando valor, o teu negócio tá girando, a tua vida tá boa, os teus clientes estão felizes e estão continuando com você. Então, o grande ensinamento aqui, né, cara, a principal coisa é que você precisa servir tão bem o teu cliente a ponto dele querer ficar para sempre com você. Então, busque ter, não, eu quero, fazer um lançamento, quero fazer um 6 em 7, eu quero 300 alunos no lançamento. Tá, mas pensa em ter 300 alunos com você por 5 anos, por 10 anos. Se tiver com essa cabeça, não tem como dar errado. Não tem como. Você pode até ter um crescimento mais devagar, porque você vai usar menos artifícios de marketing agressivo e tal. Só que as pessoas que vierem, elas vão estar alinhadas com você e vão ficar com você por muitos anos, né? Eu espero que, assim como você consiga ter o mesmo cliente por 4 anos, 5 anos. Essa é a grande alegria, né? E se você, assim como eu, for pro caminho do high ticket, você vai perceber que os seus melhores clientes viram seus melhores amigos, né? Eu tenho cliente que vai vir no meu casamento, é só alegria. Cara, a vida do high ticket é bem legal. Então eu sugiro que se você ainda não tem esse programa, que é um programa infinito de acompanhamento, que as pessoas podem ficar ali o tempo que elas quiserem, por 10 anos, 20 anos, ou então 6 meses, cria isso. Isso vai... de todos esses princípios aqui que o livro trouxe, né? Para você faturar mais, aumentar a tua receita, é óbvio que eles se encaixam sim nos 3 princípios iniciais lá, né? De, cara, você tem que vender para mais gente, vender mais caro e vender mais coisas para a mesma pessoa. Tudo se encaixa nisso. Só que eu quis trazer essa visão de como que você, no digital, né? Ao invés de
se ser seduzido pela recorrência da assinatura, cara, cria o seu programa infinito, o seu programa de acompanhamento high ticket, que de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, e que você gera valor suficiente para as pessoas ficarem anos com você. Se você fizer isso, botando o interesse do teu cliente no centro e cuidando bem da tua base atual de clientes, é impossível você parar de crescer. Você vai ter o negócio que se sustenta no longo prazo, o que é diferente da maioria da galera do digital que cresceu rápido e simplesmente desapareceu porque não estava com o cliente no centro, né? Você ter o interesse do cliente no centro do teu negócio, na verdade, é a melhor forma de contribuir com os seus próprios interesses, né? E com o teu lucro. Então, faça isso, cria seu programa infinito e essas são os 3 princípios aí para você seguir e aumentar essa tua receita líquida. Precifica mais, aumenta teu preço, aumenta sua geração de valor, cria diferentes versões do teu produto e, o mais importante, cria um programa infinito e foque em ter clientes que vão ficar com vocês 10 anos, 20 anos, 30 anos.